Agora sim, né? Eu zerei aqui os meus cartões diários, né? Os cartões do All. Provavelmente apareceu um aqui porque eu falhei numa resposta, né? E aí a gente vai fazer um estudo direcionado para a cirurgia, né? Eu tenho a prova de cirurgia do Dr. Elias amanhã. Né, os assuntos já foram estudados, agora eles precisam ser revisados, né? Minha maneira de fazer as revisões vai ser utilizando o Anki. Tem algumas configurações que eu tenho que dar uma melhorada aqui em relação ao Anki, de modo geral, mas é isso. Né? Então vamos começar aqui, a gente tem 155 cards, tentar gravar aqui o máximo que der, completando as respostas, né? Tentar não deixar muitas arestas e ver o que sai. Faz tempo que eu não faço isso com o Anki, né? O Anki deixa sempre tudo muito aberto, diferente do hard work que fecha bastante, né, a discussão, limita bastante a discussão, a questão que está sendo proposta, o tema que está sendo proposto, aqui fica tudo muito aberto nesse momento. Show Dice utiliza as seguintes estruturas anatômicas, né? Difícil de entender, difícil de gravar, na verdade, né? Mas a gente vai fazer imbricação muscular de tudo, desde lá de baixo até aqui em cima, né? Então provavelmente dá fascia transversalis, né? Mas a fascia transversalis vai ser difícil de imbricar uma fáscia, né? Então tem que gravar esses aqui, né? Estrutura do músculo externo maior, né? O oblíquo externo, né? Oblíquo maior, oblíquo externo. Depois o oblíquo interno, provavelmente, a gente vai ter imbricação de tudo, né? Tem que arco aponeurótico do transverso do abdômen, né? Não sei nem identificar exatamente essa estrutura. Músculo oblíquo maior, trato ilho púbico e ligamento inguinal. Vai ser a última coisa ali que vai ser suturada ali, vai suturar tudo com tudo, né? E aí a gente pode tomar a decisão de como deixar essas suturas. Agora lembrar, tratamento da hernia inguinal primária do adulto com hernias inguinais tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 de Gilbert, né? O tipo 1, a gente vai usar outras técnicas, né? A técnica mais simples para ser utilizada é a Liechtenstein. Eu já sei que isso não é feito dessa maneira, né? Não é assim que se aborda. Nas questões que eu já respondi até agora em relação a esse assunto, também não foi assim que foi abordado. Mas, né, o show dice não é para ser utilizado assim, né? A gente vai tentar fazer Liechtenstein e vai focar em fazer técnica de McVeigh quando a hernia for femoral, né? Mas aqui a gente vai ter que gravar dessa maneira. Componente de uma hérnia aqui, eu tenho o saco herniário, aqui eu tenho o conteúdo da hérnia, né? Saco herniário, a envoltura, o saco herniário, o conteúdo da hérnia. Envoltura, saco herniário e conteúdo da hérnia, né? O que está envolvendo essa hérnia aqui para mim, né? É, essa é a questão, né? É um conceito que não está explicado ali no, nos slides. União do ducto cístico com o ducto hepático comum forma o conduto colédoco, né? O grande colédoco aí onde a gente tem impactação geralmente, né? Como complicação da colelitíase, da colelitíase, sim. A gente tem impactação aqui de um cálculo, aí eu tenho aqui proliferação bacteriana, geralmente com gram-negativos, né? Quando for Clostridium vai ser grave o meu quadro. E aí eu vou ter pneumobilia. Pneumobilia mesmo. Mas as ideias aqui é da gente pensar as paredes espessadas, né? Ar nas paredes e tal. Tô pensando em Clostridium. Será que é isso? Tô pensando que sim. Mas as ideias é a gente pensar que se o cálculo impactar aqui, ele vai dar colangite. E colangite é uma condição sempre grave, né? Então toda vez que o cálculo estiver aqui, né, toda vez que for identificado um cálculo aqui, toda vez que mesmo que eu não tenha clínica de colangite, ainda não tenha sinais de inflamação, a gente vai operar e tirar esse cálculo daqui, geralmente por CPRE, mas tem várias outras técnicas para serem utilizadas. Ar, achado de ar dentro da parede da vesícula indica, e aí, né? Essa é a ideia, né? Colecistite aguda enfisematosa, se não me engano, acho que é assim que a gente vai chamar, né? Colecistite enfisematosa é uma rara, não é comum então, né, já fica claro aí, uma rara infecção por anaeróbios. A ampola de Vater é formada pela união entre o ducto colédoco e o ducto principal, o ducto pancreático principal, né, o ducto de Wirsung. E às vezes ali a gente tem o ducto de Santorini, que é um acessório que drena no colédoco também. E esses todos vão se juntar ali,
né, formar um Y e drenar para a segunda porção do duodeno. O coledoco e ducto pancreático principal desemboca na segunda porção do duodeno. Principal vantagem da ultrassonografia endoscópica na investigação das vias biliares é a possibilidade de a gente tratar, né? A ultrassonografia endoscópica é o CPRE, né? Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, que é onde a gente tem ali no final é, um elevador, é bem bonito, consegue ver as lesões, ver bem as lesões justapapilares no colédoco distal. A explicação não é exatamente essa, né? Então a gente não está falando aqui sobre CPRE, né? Também é, é um processo endoscópico, né? Com certeza. Mas retrógrada quer dizer que eu entro ali, subo um pouquinho, volto, né? Mas aqui a gente está falando de ultrassonografia somente, né? Consegue ver bem as lesões justapapilares no colédoco distal. Lesões justapapilares. Por que que eu precisaria disso aqui, né? Por que que ela é interessante para mim? Porque com a ultrassonografia comum, e aqui eu vou colocar como errei, porque com a ultrassonografia comum a gente não consegue visualizar essas estruturas, né? A gente não consegue visualizar essas estruturas aí, né? O colédoco vai entrar na cabeça do pâncreas, a gente não consegue fazer, né? Pela pele, né? Mas endoscopicamente a gente consegue sim colocar um transdutor ali e ver melhor o que que tem na papila. Imagina que o transdutor vai tocar exatamente na papila, né? Na ampola de Vater, né? Na papila, na ampola de Vater. E a gente vai conseguir ver tudo que está para cima ali. Estruturas que delimitam o conteúdo do triângulo hepatocístico de Boudet-Calot, né? Que delimita o triângulo de Calot? Então a gente tem o borde hepático por cima, né? Superiormente o borde hepático, lateralmente a gente tem o conduto cístico e medialmente a gente tem o conduto hepático comum, né? E no centro o conteúdo vai ser artéria cística, lembrando que isso aí tem um monte de variação anatômica, né? Os melhores serviços vão indicar que todas as estruturas são visualizadas para depois fazer os procedimentos, né? Depois fazer uma colestectomia, por exemplo. Né? Mas tem que lembrar que tem bastante variação anatômica aqui, não é tão simples. Não é bem assim. Conteúdo artéria cística, né? Ducto hepático comum. Vou marcar, para ficar mais fácil aqui. Ducto hepático comum. Cístico, borda inferior do lobo hepático direito, borda inferior do fígado. Seguimos, então. A bile é uma mistura de eletrólitos, de enzimas, de colesterol, de um monte de coisas, né? Então a bile é uma mistura emulsificadora, né? Essa é a função que ela cumpre. Aquosa isotônica formada por eletrólitos, proteínas, sais biliares, colesterol, fosfolipídios e bilirrubina. Claro, né? Bilirrubina. Principais complicações da colangiografia transhepática percutânea. O que, que pode acontecer aqui? Eu posso. Principais complicações aqui que a gente está falando, né? O que eu posso fazer é desencadear, com certeza, uma hepatite, né? Transhepática, né? Então, com certeza, eu posso desencadear uma hepatite. Posso fazer fístula, com certeza também. Bom, a CTP foi desenvolvida justamente para que a gente não faça fístula, né? Então, imagino que uma das principais complicações não vai ser fístula aqui, né? Estou passando por dentro do fígado para poder acessar a minha vesícula biliar justamente porque eu não quero passar pela pele. Né? Seria muito mais fácil fazer direto. Então, não deve ser uma das complicações, né? Coagulopatia, provavelmente, né? A gente vai mexer com a função do fígado. Eu posso produzir hematoma, né? E se eu tiver ali uma conexão no processo infeccioso, tiver uma conexão ali, né? Eu vou ter irritação e posso desenvolver um hepatocarcinoma, talvez, não sei, né? Não é comum, né? Comum no hepatite C, comum no cirrótico, no alcoólatra. Mas sim, fístulas, coleperitônio, né? Posso liberar fluido para o peritônio, hemorragia, pneumotórax, aí é muito uma técnica, né? É muito uma técnica, tem que fazer bem por baixo. Bom, não sei se é muito uma técnica também, né? Como se eu fizesse. Tudo na vida seria muito complicado e eu reconheço isso, mas eu exagero alguns conceitos, né? Eu acho que já ficou claro, bastante claro isso aqui. Eu exagero sempre alguns conceitos, que é para eu poder fixar um pouco melhor. Cálculos de bilirrubato de cálcio preto estão relacionados à hemólise crônica. Cálcio
bilirrubinato castanhos estão relacionados à infecção, né? São os que geralmente são formados dentro do colédoco mesmo, né? Infecção bacteriana dentro do colédoco ali, infecção bacteriana. Bactérias desconjugam a bilirrubina com glicuronidases. Cálculos de bilirrubinato preto são clássicos de hemólise crônica, né? O mesmo comentário ali. Infecções aumentam a chance de formação de cálculos biliares. Ah, castanhos, né? Castanhos. Complicação mais comum da CPRE, pancreatite, pancreatite aguda, né? Eu vou mexer ali, eu vou injetar contraste retrógrado, né? A gente acabou de falar que os ductos se fusionam, né? Então, com certeza, uma das possibilidades é eu produzir pancreatite. Vesícula em porcelana é um achado de colecistite crônica, talvez colecistite aguda também, mas colecistite crônica, né? É o achado que deixa claro para mim que é, essa vesícula biliar é uma formadora de litos, né? Então, isso que deixa claro a vesícula porcelana para mim. E ela é indicação para fazer colecistectomia. O achado da radiografia é simples, beleza, né? Porque capta aqui, né? A gente está falando em porcelana, aqui tem calcificação, né? Se eu tenho calcificação, né, aumenta a densidade na radiografia. 14 em 10 minutos, é duro, hein? São duas situações que contraindicam CPRE e CTP. Contraindicam. Contraindica CPRE e CTP. Talvez pancreatite aguda? Com certeza contraindica, né? Pensar bem aqui, né? Colangite e pancreatite, né? Se eu tenho colangite, não vou querer mexer ali, né? Eu vou melhorar esse paciente com antibiótico, né? Lembraram que no paciente com colangite aguda ele tem uma melhora drástica, né? Então vou melhorar o estado dele, né? Vou melhorar o estado geral do meu paciente e aí depois, né? é, se eu ainda tiver indicação para CPRE ou para CTP, a gente vai fazer. A não ser quando há planejamento de manobra terapêutica na CPRE para pancreatite por cálculo, né? Ah, se eu tiver aqui um cálculo obstruindo e causando a pancreatite, aí com certeza a gente tem que entrar lá e fazer a papilotomia e liberar esse cálculo aí. Tal coisa, o primeiro exame que deve ser solicitado para investigar um paciente com icterícia, né? Ultrassonografia abdominal, quadrante superior direito. Melhor método diagnóstico para confirmação de colecistite aguda. O melhor método diagnóstico, né? Cintilografia. É a cintilografia biliar. Vejo o enchimento dos ductos, mas a vesícula não enche. Né? Então aqui eu vejo que para mim é um exame normal, né? Aqui é um exame normal, a vesícula está cheia aqui. E aqui, à direita, a vesícula não encheu. Né? Então cadê a vesícula do cara? Ou ele foi colecistectomizado, ou, ou tem inflamação. Principal causa de inflamação é litíase. Né? Se eu tiver inflamação, geralmente ocorre por distensão, né? As minhas manifestações, se eu tiver inflamação, nada vai passar pelo meu pescoço, né? Pelo infundíbulo ali. É, e aí, e aí, nem o contraste. Quadro clínico mais frequente de colelitíase, né? O paciente que tem cololitos, qual é o quadro clínico mais frequente dele? É nenhum. Ele é assintomático. A maioria dos pacientes são assintomáticos. Complicações da colelitíase. Aí sim, né? Colecistite, pode dar pancreatite, pode dar colangite, né? As principais aí. Coledocolitíase. Ilho biliar é o fato de que algum ponto do meu intestino delgado, né? Algum ponto do meu intestino está bloqueado por um lito que veio, claro, por um lito biliar, né? Por um colelito, que veio geralmente por fístula, né? Então ele vem por fístula, com certeza. Obstrução intestinal do ilho distal, aí sim, né? Ilho biliar, é no ilho distal. O professor falou que não era, né? Qualquer ponto do tal. Tá bom que não vai ser em qualquer ponto, né? Vai ser aqui, nessa válvula ileocecal, que é uma diminuição no espessamento, etc, né? Mas o conceito está correto aqui, o conceito está claro. Fístula, cóleste jejunal, né? Em que a gente tem um lito que cai e impacta aqui na válvula ileocecal. Acho que esse conceito está claro. Só lembrar que o doutor Elias disse para nós que o ilho biliar é a condição, ou será que é síndrome de Bovert? Aí é duro, hein? Talvez seja síndrome de Bovert. Vamos dar uma olhada aí. Dá uma olhada aí.
Tratamento da colelitíase. Da colelitíase. Ou eu não trato, né? Ou eu só vou tratar no paciente que é refratário, que é assintomático refratário, que já teve história de pancreatite, por exemplo, né? Que a gente sabe que a principal causa é lito biliar. Paciente que tem a vesícula muito grande, né? Um lito maior que 3 centímetros, por exemplo, né? A gente sabe que ele vai impactar ali. Então, o tratamento aqui é ou colecistectomia ou então não fazer nada. Colelitíase. Coledocolitíase, não. Coledocolitíase trata em qualquer ocasião. Tem que tirar aquele lito dali porque vai dar colangite. Né? E uma forma de tratar de maneira alternativa é utilizar ácido urso desoxicólico, que é um ácido que a gente utiliza inclusive para fazer tratamento de outras condições, como por exemplo, colestase intrahepática da gravidez, né? Essa mulher, por motivos que a gente não explica exatamente muito bem, né? Talvez seja o efeito da progesterona por sobre o trato gastrointestinal de modo geral, inclusive as vias biliares, ela passa a ter elevação na icterícia, começa a ter coceira, né? E quando essa coceira é discapacitante, é complicado, né? Então, a gente vai tentar fazer tratamento com ácido urso desoxicólico, que acaba por, não faz na maioria das vezes, mas acaba por ser uma tentativa da gente desfazer aquele lito, né? Como se fosse, sei lá, um medicamento que vai lá e tentar desfazer o lito, né? Para ele virar lama biliar e passar direto. Agora, me parece perigoso, né? Porque eu faço lama biliar, às vezes tem pancreatite por lama biliar, um microcálculo e tal, complicado. Ah, tá. Analgesia da cólica, colecistectomia. Analgesia com certeza aqui, né? O paciente vai ter dor. É sempre difícil eu citar, assim, numa questão aberta, citar analgesia, porque, né? Com certeza, todos os pacientes que têm dor vão ser tratados com algum tipo de analgesia, né? Muito raro que a gente não faça isso. Então, isso é algo a se ter em mente. Paciente com colelitíase e cólicas recorrentes, mas com contraindicação absoluta de cirurgia, podemos tentar tratamento clínico com ácido urso desoxicólico. Litotripsia extracorpórea para cálculos grandes aqui. Eu estava pensando nisso esses dias. Por que a gente não tenta fazer litotripsia extracorpórea? E o que eu pensei que fosse problemático seria exatamente isso, né? Eu quebrar em vários cálculos pequenininhos e fazer pancreatite. Então a gente não pode fazer simplesmente o leco, né? E aí tem que ter alguma alternativa, né? Talvez a gente faça o leco e aí uma CTP, faça o leco e faça uma drenagem percutânea e remova, não sei. Mas tem que pensar em algo nesse sentido, né? Principal vantagem da ultrassonografia endoscópica na investigação das vias biliares, então eu tenho um endoscópio que vai até lá na ampola, né? E permite ver o que tem ali. Né? Se eu tiver lesão ali naquela posição, vai ser permitido que eu veja, diferente da transabdominal que não vai permitir que eu veja. Principais fatores de risco para colelitíase. 4. Fat, 40, female and a paciente obesa, acima de 40 anos, feminino, sexo feminino, e fertile, né? A gente sabe que a progesterona. É a progesterona? Estrogênio. Estrogênio, né? Ixi, agora eu não lembro. Acho que é a progesterona, né? A progesterona tem um efeito aí que dá uma identificada aí no trânsito, né? Diminui a capacidade de contração da via biliar. Aí, isso aí, fat female 40 fertile. Colelitíase, quadro clássico quando sintomática. É uma dor que dura menos de 6 horas, né? Uma dor que não sai irradiando para tudo que é lugar, uma dor localizada. Geralmente a gente vai ter uma história da paciente que comeu demais. E aí tem já os dados epidemiológicos que a gente acabou de falar sobre. Enfim, acho que é isso, né? Não tem muito para onde andar, né? Vou ter sinal de Murphy aqui? Não vou ter sinal de Murphy aqui, né? Eu não tenho inflamação. Tá doendo porque tá distendendo, né? Eu não tenho inflamação ainda. Né? Quando sintomática, quer dizer que ela impacta lá e volta, impacta lá e volta, né? Então essa paciente vai reclamar para mim que, olha, doutor, sempre acontece. Sempre acontece. Já, sei, nesse ano, por exemplo, eu já tive essa dor aqui esquisita, né? Uma dor no hipocôndrio direito. É, algumas vezes e eu não sei o que é, né?
Geralmente é quando eu como e tal. A questão geralmente dá esse tipo de historinha pra nós. Não há febre nem outros sintomas, né? Aqui é importante pensar nisso. O exame abdominal é pobre, apenas dor à palpação do hipocôndrio direito ou hipogástrio. Eu vou ter sempre, né? Eu mesmo vou causar distensão. A paciente está lá com a crise dolorosa. Eu mesmo vou causar a distensão do. Se eu palpar profundamente, eu mesmo vou causar distensão. É aquela discussão lá em relação ao Murphy, né? Vai estar doendo já, né? Então eu vou tocar ali naquela região, pedir para o paciente fazer a inspiração e vai estar doendo já. Ele só vai deter a inspiração, talvez com. Ai! Para de inspirar, né? Para de levar a vesícula biliar dele de encontro à minha mão. Fisiopatologia da colecistite, né? Então, causa mais comum, a gente pode ter duas causas de colecistite, 95% dos casos vão ser por lito, né? Então eu tenho um lito que impacta ali, obstrui, e aí caga tudo, né? E aí eu tenho distensão, e aí eu tenho edema com inflamação, tenho translocação bacteriana, mais por E. coli, né? Por isso que o tratamento, quando eu fizer tratamento antibiótico, as ideias vão ser utilizar algo que cubra gram negativo, né? Ou a outra, a outra possibilidade de fisiopatologia é a colecistite aguda alitiásica, né? Que acontece no paciente grave, tal, tá tempos internado, ele, sobretudo no paciente que não está se alimentando por via nasogástrica, não tá se alimentando pelo trato gastrointestinal, porque aí ali fica acumulando bile, acumulando bile, acumulando bile, sem contrair, né? Não tem estímulo. Lembrar que é a CCK que faz com que a minha vesícula biliar se contraia. Se eu não tiver estímulo para essa contração, não vai contrair, vai acumular ali, ele vai acumular lama biliar, né? Vai acumular lama biliar. Ele acaba por fazer uma obstrução com lama biliar. Quando a gente faz a ultrassonografia, não tem nada ali, não tem nada ali, porque a lama biliar não é tão densa quanto o lito, que a gente consegue ver bonitinho, com sombra acústica posterior na ultrassonografia, né? Então essas são as ideias aqui. Obstrução venosa e linfática, edema generalizado, ulceração de parede, invasão bacteriana. 13 em 10 minutos. Quadro clínico laboratorial da colecistite. Aqui é bastante informação, né? Quadro clínico a gente já falou, né? Mas é uma dor que agora, nesse momento, vai passar de 6 horas, né? Classicamente. Que pode ser referido e tal, né? Não vai passar com antiespasmódico, não vai passar muito bem com analgésico, né? E a paciente já vai ter sinais constitucionais, né? Pode ter febre, pode ter leucocitose com desvio à esquerda, ele pode ter um certo aumento da fosfatase alcalina também, né? Fosfatase alcalina, muito menos do que nas icterícias obstrutivas, mas pode ter. Pode ter icterícia também, né? Leucocitose, Murphy, aí sim, né? Nesse momento a gente já tem o Murphy. Ultrassonografia, o exame de escolha, mostra líquido perivesicular, aumento do diâmetro da vesícula, espessamento da parede. Além disso, mostra o lito. Exame de escolha para o diagnóstico de colecistite, ultrassonografia. Tratamento de colecistite aguda, 6 passos aqui. Hidratação endovenosa, correção de distúrbio hidroeletrolítico e distúrbio ácido básico, caso o paciente tenha. Eu vou fazer antibiótico terapia com uma amoxicilina mais clavulanato, né? Essa é uma possibilidade terapêutica aqui. A gente vai fazer hidratação, já falei. Vai fazer analgesia, com certeza. E o sexto passo é colecistectomia, que é depois de dar uma esfriadinha rápida no quadro, né? Do início ali. Mas é colecistectomia. Colecistectomia videolaparoscópica, CVL. Né? Então tá aí, dieta zero, analgesia, hidratação endovenosa, internação, claro, né? Tudo isso daí. Policistite aguda litiásica deve ser pensada para pacientes que tão graves, né? Estão na UTI e tal, etc. Obstrução do duto hepático comum por compressão de cálculo grande no infundíbulo. Então o cálculo está no infundíbulo, está obstruindo o ducto hepático comum. O que ele produz? Aumento de bilirrubina, né? Porque tem êxtase e aí o paciente vai ter icterícia. Aumento de fosfatase alcalina, pode cursar apenas com compressão ou até fístulas biliobiliar ou coledociana, tá? Fístula biliobiliar, né, da própria
ou colecisto coledociano é com o ducto colédoco. Ultrassonografia demonstra a dilatação do ducto acima do cístico e vesícula murcha, né? Porque ela pode drenar, né? Diagnóstico aqui é síndrome de Mirise, que a gente já conhece. Aqui tem vários tipos, aqui vários graus. Vamos dar uma olhada aqui para os graus da síndrome de Mirise. Acho que essa imagem aqui pode ir embora, né? Já ficou bem claro, né? Em relação a isso. Uma diminuída nessa. E aqui a gente tem, né, as opções terapêuticas aí para síndrome de Mirise. Essa daqui vai embora, tá? Tô deletando, o bagulho tá... Não sei o que tá acontecendo. Aí, agora sim, juntou aqui. Difícil, né? Tem que ficar corrigindo o card e aí dá uma lentificada aqui no processo. Só que estão os graus e aqui tá... é, Só lembrar aqui que isso aqui o Elias com certeza vai cobrar, né? Ele fez a explicação no quadro, né? Só que as condutas aqui, ele não, se não me engano, não passou, e se passou não estava certo. Não estava certo conforme o que eu estudo no Medicurso, né? No cursinho, no que eu dei uma lida no Schwartz no segundo momento, né? Mas vamos dar uma olhada aqui então. No tipo 1 a gente tem obstrução, mas sem fístula, né? Então eu tenho obstrução, eu tenho compressão, surge icterícia, mas não tem fístula. No tipo 2 é uma fístula de 1/3, no tipo 3 é uma fístula de 2/3, tipo 4 maior que 2/3, na verdade é 3/3, né? É o que foi proposto por ele, por exemplo. E no tipo 5 é fístula colecistentérica. E aqui nesse caso a gente vai acabar por ter, pode acabar por ter, se esse litro for muito grande, travar na válvula ileocecal, o ilho biliar. E aqui estão as condutas, né? Colecistectomia mais colegiografia, para ver se não tem nada lá dentro. Rafia mais dreno de care, né? Tem que deixar. Coledocoplastia, toda vez que mexer na via biliar estrepática, tem que deixar um dreno de care, né? Coledocoplastia, deixa o dreno de care outra vez. Derivação biliodigestiva. Aqui é o Y de Hooks, né? E tal, né? Cirurgia mais complexa aqui. Análise da coledoclitíase quanto à sua origem. Geralmente 95% são de origem secundária, né? Então, se a gente está falando de coledoclitíase, é lito no colédoco, vem da onde? Vem de outro lugar? Secundária, né? Em 5% das vezes são as primárias, né? Geralmente o cálculo é de colesterol, cálculo primário aí. Deu aqui o tempo do secundária, primária, então. Deu aqui o tempo do meu Anki, do meu. Então eu vou voltar aqui, quebrando bastante aqui o meu tempo, né? Então já está chegando a 16,17 segundos por card. Tava menos. Tava menos porque eu tinha bastante card de imagem aqui, né? Então só bater o olho e passar, bater o olho e passar, bater o olho e passar, você vai diminuindo o tempo. Hoje, no caso. Eu respondi quantos cards? 274, contando com os que foram respondidos agora. Mas tem bastante tempo. Eu vou tentar pausar a gravação e retornar, ao invés de parar a gravação. Vamos continuar então. Despausei aqui. Continuar com as mesmas ideias aqui, né? Tem muita carta ainda. Muita carta. 10 cartas novas, não sei nem onde é. Paciente com cólica biliar e sintomas colestáticos intermitentes. Devo pensar em sintoma colestático intermitente? Eu vou pensar em coledocolitíase, né? O lito cai no colédoco, a pressão supera um pouquinho ali a pressão que está sendo exercida pelo lito. E aí eu libero um pouquinho, melhora transitoriamente a icterícia. Coledocolitíase, né? Icterícia flutuante e tal. Vai progredir com colangite, tem que tratar com antibiótico e colecistectomia na mesma internação. Vai progredir. Idoso diabético tem maior chance de desenvolver colecistite aguda enfisematosa, né? Aquela colecistite. Tá bom que também não é comum, mas tem mais chance de desenvolver, né? Também não é comum no idoso diabético, não é como se fosse comum, mas tem mais chance de desenvolver, né? E os principais agentes aqui, imagino que eu tô falando de E. coli, né? Klebsiella, talvez, ou Clostridium perfringens, né? Clostridium perfringens aqui, anaeróbios e Clostridium perfringens.
né? Anaeróbios a gente está falando de bacterióides fragiles, né? Principalmente. Vou até colocar aqui. Não vou colocar isso aqui agora não. Lógica dos exames para investigação da coledocolitíase. Então aqui são várias as ideias, né? Então eu estou achando que tem coledocolitíase. O que eu vou tentar fazer? Angiorressonância seria bom. Isso aqui tá faltando criar raciocínio, na verdade. Mas angiorressonância, ultrassonografia seria bom já vai. Ultrassonografia transabdominal normal. Depois, num outro momento, a gente pode fazer cintilografia também seria interessante, mas acho que não é essa a ideia aqui. Para investigação, né? Não vou invadir tanto o paciente para falar que ressonância magnética, colangio-ressonância, né? Colangio-ressonância intraoperatória também. Vamos ver. Então, quadro clínico e ultrassonografia com dilatação do colédoco. Então, foi a primeira coisa que eu fiz, ultrassonografia, né? E cálculos ajudam a definir o risco. Se o paciente for baixo risco, devemos fazer colangiografia transoperatória. Então, eu vou abrir para fazer a colecistectomia, né? E aí lá a gente faz uma colangiografia transoperatória. Ou, se médio risco, colangiorressonância, se alto risco, CPRE. Ecoendoscopia é uma boa alternativa, usada em gestantes não podem ser submetidas a CPRE. Então tá aí, né? Essa é a ideia. Febre, icterícia, dor no hipocondro direito, rebaixamento e hipotensão. Isso daqui a gente vai chamar de pêntada de Reynolds. Né? Colangite aguda grave, colangite tóxica. Devido a pus, em alta pressão no sistema biliar, são sinais de sepse grave. Colangiocarcinoma, que acomete a confluência dos ductos hepáticos esquerdo e direito, com vesícula impalpável, é claro, né? Porque é o tumor de Klatskin, é claro, né? Porque esse fluido não desce para cá para poder, né? Então, se a minha obstrução for aqui, eu vou ter vesícula palpável. Se a minha obstrução for para cima, eu não vou ter vesícula palpável, mas ainda assim eu tenho obstrução, eu tenho fosfatase alcalina elevada, né? Com colúria, né? Vou ter a acolia fecal, todas essas ideias aí, tumor de Klatskin. Principais complicações da coledocolitíase: colangite aguda grave, né? Estenose eu posso ter também, né? No segundo momento, posso ter pancreatite, colangite, abscesso hepático, pancreatite aguda biliar, cirrose biliar secundária, né? Mas a colangite aqui é o meu principal agente aqui, é o que eu estou pensando mais. Paciente de 60 anos com icterícia, dor abdominal do quadrante superior direito e vesícula palpável. Diz que há 3 meses perdeu peso e tem icterícia há 4 meses e melhorou há poucos dias. E a fez desistir, é uma mulher então, de procurar um médico. Né? Então a gente tem todos os dados aí relacionados à cola, a tumor. Né? Tem o tumor periampular aqui, né? Nesse caso, carcinoma da ampola de Vater, porque ela necrosa, cai, né? Cai para o duodeno e aí dá uma melhoradinha, dá uma liberada na minha icterícia e por isso que ela melhorou aqui, né? Ela teve icterícia há 4 meses, mas melhorou há poucos dias e desistiu de procurar o médico. E agora está sentindo dor no quadrante superior direito, né? Talvez por distensão aí da minha vesícula, né? Carcinoma da papila de Vater, né? Como a gente disse, a icterícia é flutuante, a conduta é Whipple, né? Tirar tudo aqui, eu não sei nem descrever né? Mas eu vou tirar a cabeça do pâncreas, vou tirar essa parte do duodeno, né? Quase que inteiro, né? E aí aqui vou colocar o fígado para drenar direto no tubo, né? Vou colocar o pâncreas para drenar direto no tubo também. E vou colocar o estômago para cair direto no tubo também. Esse aqui é o meu Y de Hooks, né? Vira aqui um Y aqui, né? Aqui vira um Y. Não, mas Y de Hooks seria sem o pâncreas aqui, né? Aqui não posso dizer que é um Y de Hooks. Né? Não tem nada a ver. O nome da conduta é Whipple. Agora, eu vou marcar com... Se eu marcar com azul vai dar ruim. Vou marcar com laranja aqui, porque todas essas que tiverem procedimento, que eu não tenho vídeo do procedimento, eu vou buscar. Deixa eu só ver se na cor laranja aí. Pronto, tá só essa marcação mesmo, né? Então tudo que eu não tiver procedimento eu vou marcar em cor laranja, que é o Ctrl 2. E eu vou buscar vídeo do procedimento lá no MedTube para poder colocar o procedimento aqui, né? Como
eu não preciso assistir o procedimento completamente, é só baixar direto, né? Então faz sentido. Sinal de Courvoisier-Terrier é eu ter essa vesícula palpável, né? O paciente com vesícula palpável, com icterícia progressiva, mas sem febre, né? Vesícula palpável em paciente ictérico, sinal de neoplasia periampular, doença de Terrier prognóstico, né? E aqui eu não vou ter febre, né? Sinal de neoplasia periampular, eu teria febre por quê? Só se for um síndrome paraneoplásico, que também não é comum, né? Coisa incomum. Mulher de 75 anos com cólica biliar há 4 meses, está contínua há 5 dias. Apresenta-se dizendo que há 2 dias está com febre, colúria e icterícia. Né? Então, febre, dor no hipocôndrio direito, colúria, icterícia, exame físico, regular estado geral, PA está normal, a ictérica, sem alterações neurológicas, abdômen com dor à palpação do hipocôndrio direito, sem outras alterações. Ultrassonografia conforme hipótese de coledocolitise. Né? Então, ela tem colangite aguda grave. Foi feito antibiótico, analgesia, antitérmico e hidratação. Qual que é o próximo passo no tratamento dela? O que a gente vai fazer para ela agora? Né? Quando ela melhorar, a gente pode fazer, por exemplo, a CPRE, né? Ou quando ela melhorar, colecistectomia. Colecistectomia videolaparoscópica. Não, a mulher tem 75 anos. Como é que eu vou fazer colecistectomia nela aqui? Criada de Charcot, tá, beleza. Conduta é aguardar 24, 48 horas para estrear o processo. Antibióticos, depois vou fazer papilotomia, né, o CPRE. Fazer papilotomia, liberar esse lito aí. Por que eu não vou fazer papilotomia aqui? Vai ser por CPRE, com certeza. CPRE. Agora, por que eu não vou fazer... Por que eu não vou fazer CPRE com colecistectomia? Coledotomia eu tenho que abrir aqui, tirar o lito e depois arrancar fora, né? Pior, né? Isso aqui eu vou fazer num centro melhorzinho. Papilotomia para CPRE. Isso aqui eu vou até pintar, cara. Questão interessante aqui, chama atenção. Papilotomia CPRE, por CPRE. Vou pintar aqui. Né? Essa ideia aqui de aguardar um tempo para esfriar o processo eu já conheço, né? Então não vou colocar que eu errei por causa disso, né? E papilotomia por CPRE. Só que o que eu pensei foi CPRE mais colecistectomia. E eu não vou fazer isso, porque se eu abrir o espaço para que o lito passe direto aí, com o risco de fazer pancreatite aguda, né? Esse é o meu grande risco. Mas se eu conseguir fazer essa papilotomia e abrir espaço para passar direto o meu cálculo, eu não vou ter problema de cálculo na vesícula mais, né? Ela vai ter cálculo na vesícula, pode ser que ela tenha colecistite, aí sim, né? Uma outra condição. E aí, num outro momento, ela vai operar. Então, tem prós e contras aí em qualquer caso, né? Contudo, não tão mal, não necessitando de obstrução emergencial. Não tá mal, não tá tão mal mesmo, né? PA 120/80, sem alteração neurológica. Contraste da colangio-ressonância, não precisa de contraste, né? A própria bile serve como contraste. Epônimo do ducto pancreático, é Wilson. Tal coisa é um marcador associado a colangiocarcinoma, isso aqui eu não lembro. CA 15.3? Maravilha, hein, Anki? É isso. Vou colocar como difícil aqui, né? Mas CA 15.3. Esse tumor de colédoco, duodeno, ampular e Klatsky, a cirurgia de WIPA é usada para tratar todos, exceto o Klatsky, né? A lesão é lá em cima, por que eu vou fazer o WIPA? Né? Ressecção em bloco dos ductos biliares, mais colecistectomia, mais linfadenectomia regional, né? Hepático-jejunostomia, mais lobectomia, né? Um monte de cirurgia também, né? Nada fácil, né? Porque a gente sabe que o hipo é absolutamente complicado, mas isso aqui também é dificílimo de fazer. Paciente com HIV, dor no hipocôndrio direito e Murphy. Ultrassonografia vesícula especiada com conteúdo anecoico, líquido perivesicular e vias biliares com 4 mm de diâmetro, ausência de cálculos. Colecistite aguda litiásica, né? Agora, só porque ele é HIV, colecistite aguda litiásica, beleza, a gente já entendeu. Aqui, ó, é uma ideia, né? Colecistite aguda litiásica, como é que eu vou tratar? Fazer CTP e deixar um dreno lá, um pigtail. Porque o que dói no meu paciente, o que causa um grande problema nele, o que causa colecistite,
é essa distensão, né? Esse edema e tal. Se eu drenar aqui, eu desobstruo, né? Desobstruo não. Se eu drenar aqui, eu reduzo a distensão, reduzo o edema, reduzo a inflamação. Paciente com 65 anos, diabetes mellitus, dor no hipocôndrio direito, icterícia há 3 semanas. Ultrassonografia mostra vesícula esclerotrófica e colédoco de 3 centímetros com grande cálculo no terço distal. O que a gente faz para ele? Faz CPRE? E aí? CPRE? CPRE ou colecistectomia com coledoctomia? Eu acho que as duas coisas são, né? Colecistectomia com anastomose e colédoco duodenal. CPRE seria uma boa ideia, mas como o cálculo é maior que 2 centímetros, temos que fazer o procedimento acima. Ah lá, então tá explicado aí, né? O cálculo grande demais, esse aqui eu vou colocar como errei. Cálculo grande demais, maior que 2 centímetros, a gente decide por abrir, né? Fazer a colecistectomia, né? E fazer a colédoco-jejunostomia, né? Jogar direto no jejum. Colédoco duodeno. Voltar aqui. Não me liguei. Paciente de 72 anos em UTI aos cuidados do professor Louis White. Após choque cardiogênico. Tem cardiopatia isquêmica com fração de ejeção de 23%. Evolui com dor no hipocôndrio direito e piora a hemodinâmica com necessidade de aumento de droga vasoativa. Leuco 20.000. Abdômen, vesícula distendida com paredes espessadas sem cálculos em seu interior. Então ele tem cólice xagudalitiásica. Aqui, o diagnóstico é esse, a conduta é CTP? Ou é o quê? Antibiótico terapia para melhorar o processo, e aí? CTP, drenagem percutânea e antibióticos. Beleza. O risco cirúrgico desse paciente é muito alto no momento. A gente vai tentar fazer CTP aqui também. Não vai ser as maravilhas, né? O paciente mostra vesícula esclerotrófica, colédoco de 3 centímetros. Tá, esse aqui é o colecistectomia com anastomose colédoco duodenal, né? Colédoco duodenal. Ó, esse aqui também, né? Eu tô passando um monte de procedimento com cirurgia, passei um monte pra frente. Divertículos de intestino adquiridos são, na verdade, pseudodivertículos, né? Divertículos falsos, não tem todas as capas do trato gastrointestinal, pseudodivertículos. Tratamento de coledocolitíase. Opa. Tratamento de coledocolitíase. CPRE, né? CPRE é a melhor coisa. Papilotomia endoscópica por CPRE. Colecistectomia eletiva depois. Caso falhe, indicado coledocotomia com dreno de Kerr após procedimento, né? Se for fazer coledocotomia, então tem que fazer dreno de Kerr. A chance de estenose cicatricial após cirurgia, que deve ser tratada com stent da via biliar. Deve ser caro. Vou marcar também aqui, no 2. Local mais frequente de diverticulose intestinal. É no colo sigmoide. Para que ocorra colangite, é preciso que haja cálculo lito obstruindo o colédoco. Bactérias no trato biliar, obstrução parcial ou completa. Bactérias no trato, mas aqui o grande ponto é obstrução biliar. Pode ser parcial, pode ser completa, mas eu preciso ter obstrução biliar. Bom, não preciso ter obstrução biliar, né? Mas essa daí é a nossa causa mais comum e tal, então vamos pensar nessa ideia. Principal fator de risco para a diverticulose intestinal. Qualquer coisa que eleve a pressão intraabdominal, né? E aí, constipação, então, né? Constipação. Dieta pobre em fibras vegetais com aumento da pressão intracolônica. Dieta. Constipação vem depois, então. Principal, dieta. Vou colocar como errado, então. É que a dieta vai causar constipação. Sacou? Dieta pobre em fibras vai causar constipação. Dieta pobre em fibras se baixa ingestão hídrica, né? Lembrar do meu caso, eu corrigi a minha constipação com aumento significativo, né? Expressivo da ingestão hídrica. 4 principais agentes causadores de colangite em ordem decrescente de frequência. Para os 2 primeiros, E. coli Klebsiella. E. coli Klebsiella, 2 primeiros. Enterococcus fecalis, Bacteroides fragilis. Bacteroides fragilis é um anaeróbio, sempre solicitar cultura como é adequado.
Eu vou pintar aqui. Vou pintar aqui, né? Bifragilis e tal. E bifragilis é um anaeróbio aqui. Cultura. Preciso de cultura do fluido. A gente volta pra cá e tal. Deixa isso daqui pra baixo. Volta pra cá. Consegui. Vou deixar esse e esse. Beleza, acertei a questão. Quadro clinícico de diverticulose intestinal. Então, geralmente, quadro clínico aqui é quadro clínico de diverticulose assintomático. A maioria dos pacientes é assintomático, pode ocorrer dor ou desconforto abdominal com alteração do hábito. Essa alteração do hábito vai estar relacionada aí mais a uma obstrução parcial e tal, vai mudar o hábito. Tratamento de diverticulose intestinal. Aqui já entra, já começa, né? Já começa onde eu não estou muito habituado. O tratamento é dieta, melhorar a dieta, né? Elevar as fibras na dieta, para parar de fazer os divertículos, né? E também para melhorar a condição deles. Então, o tratamento aqui é dieta e aumento na ingestão hídrica. Aí, tá aí. Hérnia que tem encarceramento somente do borde antimesentérico do intestino, é a hérnia de Richter. Né? Então, aqui está o borde antimesentérico, que eu não tenho obstrução, passa direto, mas eu tenho encarceramento. Veja que há encarceramento e não estrangulamento nesse momento, né? Eu posso ter também. Hemorragia digestiva baixa é definida como qualquer hemorragia que ocorra abaixo do ângulo de Treitz, né? Que é determinado pelo ligamento de Treitz, onde após o ângulo de Treitz. Mais comum a diverticulose à direita a partir dos 50 anos, né? Então, diverticulose é mais comum no sigmoide, né? Mas a que sangra é mais comum no seco. Por quê? Talvez porque o seco seja mais vascularizado, né? Então, naquele momento é mais vascularizado porque é uma estrutura mais proximal. Penso eu. Surgiu antes. Desenvolveu o vaso melhor. É, e é isso. Principal causa de hemorragia digestiva baixa em pacientes maiores do que 50 anos é diverticulose intestinal, né? É uma complicação. Hérnia que tem como conteúdo de divertículo de Meckel é a hérnia de Litre. Conhecemos já. É a causa mais comum de hemorragia digestiva baixa em pacientes menores do que 30 anos. Paciente menor do que 30 anos é úlcera, né? É úlcera, né? Hemorragia digestiva baixa, meu amigo. É... Doença de Crohn. Correto, colite ulcerativa. Doença de Crohn, né? Vertículo de Meckel, que isso. Então as complicações do divertículo de Meckel aí são essas, né? Exatamente essas. Marcar aqui e vamos seguir. Vertículo de Meckel, colocar como errada essa, então. Primeira condor para paciente que chega ao PS com quadro de hemorragia digestiva baixa. Ela tá sangrando. O que eu vou fazer? Qual a primeira coisa a fazer? Bom, fazer estabilização hemodinâmica caso ele tenha, né? Melhorar o estado geral do meu paciente, fazer fluido. Se ele tiver com dor, vou fazer analgesia, etc, 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 né? É, e aí depois o que a gente vai fazer? Radiografia? Não. TTC? Não. Pulsografia? Não vê muito bem. E aí? Radiografia com clister? Né? Enema baritado? Colonoscopia, meu amigo. Colonoscopia. É que a gente fica evitando colonoscopia aí. Ah, não, não vai fazer colonoscopia porque perfura. Mas é que colonoscopia perfura se o tecido estiver inflamado. Né? Se o tecido não estiver inflamado, colonoscopia não vai perfurar. E lembrar que essa colonoscopia aqui, não... a gente não consegue fazer isso daí do nada, rápido, assim, rapidão. Né? Então, catéter nasogástrico. Catéter nasogástrico, porque eu não quero passar mais nada ali. E exame proctológico descarta úlcera gastroduodenal e hemorroida. O catéter nasogástrico descarta úlcera gastroduodenal. E o exame proctológico descarta hemorroida. Né? Mas a primeira coisa é fazer estabilização hemodinâmica mesmo. A gente vai fazer estabilização hemodinâmica. Vou deixar assim, esse aqui vou deixar assim.
gente vai fazer a estabilização hemodinâmica, com certeza. E aí, no segundo momento, vai fazer o cateter nasogástrico, vai fazer o toque retal. Né? Se o toque já sangrou na minha luva ali e tal, eu consigo sentir a lesão, inclusive, pronto, já sei que é hemorroida, né? Não é mais diverticulose, que é a minha principal suspeita, né? O paciente vai chegar geralmente com mais de 50 anos e tal. Se for, se não tiver nada ali, vamos cateter nasogástrico, né? Cateter nasogástrico. Sangrou puxando do estômago, isso não é divertículo. Não é mais a minha diverticulose, mas o que eu estava pensando antes era diverticulose sangrante. E a colonoscopia é a maneira de tratar. Vou colocar como errei essa daqui também. A hernia femoral aqui tem o conteúdo do apêndice sem inflamação. Não é bem assim, né? Mas a hernia de Amiens. Então, hernia femoral. Aí sim. A hernia femoral eu acabei li, né? Ainda falei em voz alta, mas pensei errado. Paciente com hemorragia digestiva baixa, que está instável hemodinamicamente, a despeito de volume e transfusão. O que a gente faz? Hemorragia digestiva baixa está instável hemodinamicamente. Conduta. A despeito de volume e transfusão. Laparotomia. Vai fazer o quê? Colectomia subtotal ou angiografia seletiva. Então, colectomia subtotal. Mas e aí, colectomia subtotal, como é que eu sei qual que é a desse sangramento, né? Um paciente menor de 30 anos é. Então vai rolar colectomia de qualquer maneira, né? Paciente menor do que 30 anos é diverticulite de MEC, é divertículo de MEC que tá sangrante aí. Nossa, mas sangra tanto assim, né? A ponto de levar a instabilidade hemodinâmica? Imagino que não. Mas errei aqui. O paciente chega ao pronto-socorro com quadro de hemorragia digestiva baixa. Após estabilização hemodinâmica, não há mais sangramento importante. Conduta cateter nasogástrico, certo? Cateter nasogástrico, exame de toque ou colonoscopia. Colonoscopia. Então, na ideia anterior ali, né, pá, porque ele não pode ter uma úlcera gastroduodenal sangrando a ponto de deixar ele instável hemodinamicamente? Imagino que sim. Ele não pode ter um sangramento, mas a hemorragia digestiva é baixa. Então pode ter caso, né? Se esse sangramento for de altíssima monta, né, ele vai ter um sangue mais é, novo, né? Então pode ter casos aí, é algo a se considerar. Mas a minha primeira coisa é pensar que está sangrando lá embaixo mesmo. E aí já está dizendo, né? Quadro de hemorragia digestiva baixa. Colonoscopia, né? Porque imagino que a hemorroida não vai sangrar a ponto dele fazer instabilidade hemodinâmica. Então essas são as ideias aqui. A conduta é colonoscopia mesmo. Hernia que eu tenho como conteúdo o apêndice inflamado é a hernia de Amiens. Aí sim, né? Hernia de Amiens, inflamed appendix. Essa daqui eu vou marcar aqui para eu pesquisar Amiens lá e ver se eu acho o procedimento. Principais tratamentos de hemorragia digestiva baixa. Estabilização hemodinâmica e colonoscopia. Terapia colonoscópica. Eletrocoagulação ou injeção de adrenalina. Esse aqui é o tratamento, né? Eletrocoagulação. Esse aqui é o grande tratamento, na verdade. Na terapia angiográfica, vasopressina ou embolização. Na cirurgia, colectomia segmentar ou subtutal. Mas aqui o grande tratamento é tentar fazer terapia colonoscópica e eletrocoagulação, né? Ou injeção de adrenalina lá no local. Tratamento de coledocolitíase. Coledocolitíase, tá lá no coledo com o meu cálculo. Como é que eu vou fazer? Esse aqui já está repetindo, né? Vai fazer CPRE para liberar o cálculo, né? CPRE e colecistectomia na mesma internação, né? Se não me engano. Essa é a ideia. Colecistectomia eletiva aqui. Faço na mesma internação, é? Depois da colecistite, né? Para ele não ter outro. Aí não tem inflamação. Os divertículos de Delgado acometem mais
Jejuno e ilho? Duodeno e jejuno, incluindo Meckel. Tá. Divertículos duodenais são geralmente assintomáticos, contudo podem causar quadro D. Deixa eu ver onde é que rola esse icterícia, né? Causa obstrução, talvez. Icterícia colostática, pancreatite por obstrução da ampola de Vater. Tá. Não sei nem se vale a pena, pra falar a verdade. Deixar assim, sem estar em amarelo mesmo. Tal coisa é a anomalia congênita mais frequente do TGI, é o divertículo de Meckel. Verticulite aguda do divertículo de Meckel mimetiza o quadro de apendicite aguda. Causa mais provável de inflamação de divertículo do colo. Causa mais provável de inflamação é obstrução, né? Obstrução da boca ali do divertículo. Cecaleito que compromete a circulação do divertículo. Cecaleito com obstrução e depois comprometimento da circulação, né? Claro. A parede de um divertículo do cólon é composta por... Não tem músculo, né? Um pseudodivertículo, então não tem músculo, é mucosa e submucosa. Mucosa e serosa apenas. Mucosa, submucosa e serosa, né? Mucosa e serosa. Vamos deixar assim. Errei. Tratamento de coledocolitíase. Fazer a CPRE, mas a colecistectomia agora eletiva, né? A ideia é de fazer ela eletiva. Papilotomia endoscópica por CPRE, vai liberar aquele cálculo que está impactado. E depois a gente vai fazer a colecistectomia num outro momento. Caso fale, indicado coledocotomia com dreno de Kera após procedimento, né? Aquela ideia que a gente já falou sobre. Fístula tal é a mais comum na diverticulite aguda, né? Fístula colovesical com pneumatura, etc. É a principal causa de fístula colovesical, diverticulite aguda. Paciente com dor no quadrante inferior direito, que piora a quadrificação, apresenta sinais de peritonite, além de alterações do trânsito intestinal. Sinais de peritonite, né? É um hint 3 ou 4 aqui. Alterações do trato intestinal, febre, massa palpável na fossa ilíaca esquerda. Eu já tenho o plastrãozão, né? Com sinais de peritonite, né? A diverticulite aguda, claro. Quadro característico de diverticulite aguda. Então já foi dito ali no anterior, né? Febre, leucocitose, dor abdominal baixa, que piora com a defecação. Vou marcar dessa ideia aqui, que eu acho que vale a pena ser marcada. Piora com a defecação. Na maioria não vão ter sinais de irritação peritoneal, mas pode ser que tenha, né? Mas comumente os sintomas são mais intensos no quadrante inferior esquerdo. Febre que o paciente vai ter também, mas chama mais atenção aqui a piora com a defecação dessa minha dor. Eu vou até pintar ela, vocês não vão lembrar aqui respondendo esses cartões, mas tá aí. Paciente com dor e hipersensibilidade em baixo ventre. Além disso, há distúrbios da função intestinal e sangramento. Devo pensar distúrbios da função intestinal e sangramento. Devo pensar em três principais hipóteses. Se for mulher, né? Ou a ideia não é essa? Dor e hipersensibilidade de baixo ventre e distúrbio da função intestinal. Pode ser, né? Uma gravidez ectópica e tal. Se for mulher, pode ser uma gravidez ectópica. Eu vou pensar em diverticulite aguda, adenocarcinoma de cólon, diverticulite aguda aí, né? Por mais que a gente talvez não vá ter sangramento, vai ter sangramento, diverticulose colônica. Vamos ver o que tem aqui. Câncer de colo, doença inflamatória intestinal, diverticulite. Tá bom, né? Três diferenciais aí. Doença inflamatória intestinal aqui a gente está falando de Crohn, acabaram os meus 30 minutos. De Crohn e de RCU. Né? Aqui a gente está falando dessas duas doenças aqui. Crohn e RCU. Verticulite aguda, melhor método diagnóstico é a tomografia computadorizada, né? Não pode fazer colonoscopia para não romper. TC com contraste venoso, oral e retal. 3V aqui. Diminui um pouquinho as imagens só para poder caber o card. Endoscopia e Clister podem predispor a perfuração, sendo, portanto, proscritos. Clister também. Sonografia não tem boa eficácia para ver tubo. Verdadeiro, né? Tem boa eficácia para ver tubo. Conduta para
Paciente com diverticulite aguda não complicada leve, sem sinais de doença sistêmica. Não tem sinal de doença sistêmica, o cara tá muito bem, né? Antibiótico terapia, vai para casa. E aí depois de 4, 6 semanas ele vai voltar pra gente fazer a colonoscopia. 4, 6 semanas. Confirma o diagnóstico e afasto o diferencial maligno, que é o meu grande dieta líquida sem resíduos, antibiótico via oral. Importantíssimo também. Diverticulite aguda não complicada com sinais de inflamação importante como febre, leucocitose e descompressão brusca. Então aqui eu tenho não complicado, ele vai dizer para mim o que é o que, né? Sinais de inflamação importante como febre, leucocitose e descompressão brusca. A gente vai fazer a tomografia, né? Bonitinho. Vai classificar o rinche aqui, eu acho que é colectomia, né? Colectomia subtotal. Internação com dieta zero. Vamos colocar aqui então 4 coisas. Internação com dieta zero. Hidratação via oral, sempre, né? Cefalosporina de terceira, um ceftriaxone mais um metronidazol. E analgesia. Então a gente não vai fazer entrar lá dentro do cara e fazer nada. A hidratação com dieta oral zero. Internação, hidratação via oral, cefalosporina de terceira e metronidazol, né? Opa, marquei ali, cliquei ali sem querer no fim da pausa. Então vamos lá, vou só pintar aqui, né? Sempre traz para lá e não dá para ver. Vou só pintar aqui, né? Então, ceftriaxone, metronidazol, os dois são endovenosos, internação, hidratação via oral. Isso aqui é uma medida geral que se eu não lembrar, né, tá internação, para você estar grave tem que internar. Hidratação via oral. Se eu não lembrar de hidratação via oral, analgesia, por exemplo, fazendo uma prova prática, isso denota uma falha gravíssima, né? Pacientes melhoram após 48 e 72 horas, após 4 6 semanas do tratamento avaliar o intestino grosso e excluir malignidade. Esse é o grande ponto aqui. O paciente que fica tendo diverticulite, né, ele tem uma chance elevadíssima. Assim como o Crohn, assim como o RCU, tem a chance elevadíssima. Aí começa a levar bastante a chance dele desenvolver um adenocarcinoma, né? Então esses são os pontos aqui para nossa discussão nesse sentido. Então acho que já era, já tá bom, legal. Respondi bastante coisa, vamos terminar aqui. Ainda deve faltar muito card, é 93. Terminar esses muitos cards aqui sem gravar. Ou então deixa pra fazer amanhã, né? Gravando mesmo. Vou fazer amanhã gravando. Vai ficar legal. Já foi finalizado o estudo e tal. Na quarta-feira dá pra estudar mais coisas. Na quinta-feira já tenho a prova de pediatria. Então amanhã dá pra fazer gravando aqui, que é bem massa de fazer. Bem legal, bem divertido.